Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que está em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que é rica, Senhor, que é especial, que é, Senhor, a tua orientação para a sua igreja, é a maneira pela qual o Senhor governa o seu povo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos. E nesse momento, Senhor, humildemente nós te rogamos que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos perceber, Senhor, a sua vontade. E assim, meu Deus, termos orientação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa igreja. Abençoa-nos, ó meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nunca se ouviu falar, meus irmãos, em tão grande perseguição aos cristãos como tem acontecido nos últimos anos. Coisa parecida só aconteceu lá nos primeiros séculos da era cristã. O povo de Deus hoje é perseguido no mundo todo. Os cristãos são a religião onde tem mais número de mortes por causa da sua fé. Enquanto nos Estados Unidos o grupo de esquerda se nega a dizer, inclusive, que morreram por causa da sua fé. Os crentes morrem, não interessa em qual canto do mundo estejam. E às vezes o povo de Deus fica um pouco preocupado, pensando assim: com o avanço do islamismo do jeito que está, por exemplo, em várias regiões da Inglaterra, em várias regiões já de Portugal e Espanha, com o acirramento da situação na região do Oriente Médio, com a China se levantando cada vez mais forte e poderosa contra o povo de Deus, a gente pensa: a igreja vai acabar. Desse jeito a igreja vai sumir. Mas, meus irmãos, o que mantém a igreja de Cristo não são os esforços humanos. E por mais que Satanás se levante para derrubar a igreja, o que nós sabemos durante a história é que o sangue dos mártires sempre serão a semente da igreja. O povo de Deus não é derrotado por quando morre, pelo contrário. Por isso mesmo Jesus nos orientou a não temermos aquele que pode matar o corpo. Nós, pelo contrário, devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós tememos a Deus. Mas quando nós olhamos para a igreja de Cristo,
nós vamos nos confortar e nos alegrar com o fato de que esse trabalho, essa obra, não pertence a nós, não pertence à igreja do Largo da Paz, não pertence ao conselho dessa igreja, não pertence ao pastor Sivaldo, não pertence a cada um de nós. Essa obra é a obra do Senhor. E como obra do Senhor, ela se mantém, ela se sustenta, porque quem a sustenta, quem a mantém e a faz prosperar, é o Senhor Deus do universo. Mas muitas vezes nós somos tentados a desanimar, porque nós achamos que quem sustenta o trabalho somos nós, pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço. E esse desânimo é terrível, porque nos faz pensar que tudo se move pelo nosso braço, quando na verdade tudo se move pelo braço do Senhor. É isso que está acontecendo durante o período em que Zacarias escreve. Zacarias é um profeta mais novo do que Ageu, mas escreve no mesmo princípio. O povo estava desanimado. O que aconteceu na verdade é que eles estavam há alguns anos já na terra, tinham voltado do cativeiro, sem força, sem disposição, sem coragem para continuar o trabalho. Tinham ainda construído um pouco dos muros, mas o templo estava no chão ainda. A grande reclamação é que eles estavam cuidando da própria vida, estavam tentando se virar. Mas o templo estava no chão. E o que o Senhor tenta fazer é reanimar o povo. A reanimação aqui é mais espiritual do que qualquer outra coisa. E por essa perspectiva, então, agora, Zacarias vai profetizar, mostrando que o Senhor é quem comanda a sua obra. Esse capítulo 4 e o capítulo 3 são irmãos gêmeos. Na verdade, o que ele aconteceu é que ele tem uma série de visões, uma visão atrás da outra, todas na mesma noite. Todas as visões vieram tudo de uma vez. Mas, em específico, essas duas visões tratam de dois grandes líderes de Israel. Primeiro, um líder chamado Josué. Nós vimos isso mês passado, quando nós estudamos o capítulo 3. Josué era um sumo sacerdote, era o responsável pela vida espiritual do povo de Deus em Jerusalém. O povo estava extremamente desanimado. E ele eleva a vida espiritual do povo dizendo que o Senhor iria purificar o sacerdócio. E que mesmo que as roupas dos sacerdotes estivessem sujas naquele momento, ele iria purificar esse sacerdote, que no final das contas haveria um renovo, um meu servo, versículo 8, que viria para pôr fim todo esse momento ruim, todo esse momento difícil, e estabelecer para sempre um reino de sacerdotes. Capítulo 4 é a quinta visão. E nessa quinta visão ele foca não mais em Josué, ele foca no segundo líder, um homem chamado Zorobabel. Um homem que é da linhagem de Davi, e mesmo que não tinha sido ungido rei, se torna o governante de Israel a mando do império. Esse homem está agora com um problema nas mãos. Ele está com um povo desanimado, está com um povo que não aguenta fazer o seu trabalho. E ele próprio está desanimando. Em meio a isso tudo, o Senhor agora começa a mostrar de que era necessário que Zorobabel também erguesse-se. Não só Josué se levantasse para levantar a vida espiritual do povo, mas o próprio Zorobabel deveria se levantar para que o povo de Deus se erguesse também no trabalho de reconstrução do templo. Mas como reconstruir um templo inteiro em tão pouco tempo? Era esse o grande problema que ele tinha aqui nas mãos. O povo estava totalmente desanimado. E o Senhor começa então, no capítulo 4, falar sobre a obra que é dele. E eu gostaria de ver com os irmãos justamente sobre isso, sobre a obra de Deus. E o texto vai nos mostrar, meus irmãos, alguns aspectos dessa obra no que diz respeito ao Senhor. A obra de Deus, Deus e sua obra. Em primeiro lugar, Deus dá um alvo para a sua obra, versículos de 1 a 3. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que parece que o profeta estava cansado. Porque o texto começa no versículo 1 dizendo que tornou o anjo que falava comigo e me despertou. A gente não sabe ao certo o que ele dizer com despertou. Pode ser que ele possa ter ficado cansado devido às visões. Isso aconteceu, por exemplo, com Daniel, que diz que em meio às visões, isso era tão pesado para ele que ele ficava abatido e cansado. Há quem pense aqui também de que ele estava entediado. Mateus Henry pensa assim, ele ficou entediado durante a noite. Eu olho para esse texto e vejo um homem que está de madrugada também. Uma visão atrás da outra, já é a quarta.
e ao que tudo indica ele está cansado. Mas ele fica naquela situação que ele nem está dormindo, nem está acordado, ele está lá e cá. E é preciso que o anjo, o intérprete, chame Zacarias à ordem, e o texto nos diz que ele me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Chama a atenção de Zacarias, porque ainda tem mais coisas para ver. O texto então mostra as coisas que Zacarias vê. Versículo número 2 diz: e me perguntou, que vês? Essa pergunta, na verdade, é para que Zacarias pudesse focar na próxima visão. Ele diz: eu vi, olhei e vi, e eis um candelabro todo de ouro. No tabernáculo, meus irmãos, diante do véu, havia alguns móveis, pelo menos 3 móveis haviam dentro do santuário diante do véu. O primeiro móvel ficava colado justamente no véu. Era um altarzinho um pouco mais comprido, alto, para colocar incenso em cima. Era a oração dos santos, que era colocado no santo lugar, mas o seu cheiro chegava até a presença do Senhor na arca, do outro lado do véu. A oração que traspassa o véu e que chegava do outro lado. Existia uma mesinha bem baixinha, também com 12 pães asmos e vinho. Era a mesa do Senhor, era a mesa para o povo de Deus. Mas existia um candelabro alto, com 7 pontas. Então tinha uma haste principal e de lá saíam 7 pontas. Em cada uma das pontas havia um cálicezinho como para colocar o fogo. Então havia lamparinas em cada uma das pontas. Todos os dias, pela manhã e à tardezinha, o sumo sacerdote tinha que entrar lá. Ele tinha que cortar o pavio. O pessoal que é mais antigo sabe como é que funciona o negócio de lamparina. Você tem que dar uma puxada um pouco no pavio e cortar a ponta. Tinha que renovar o azeite para que ela continuasse queimando, e deveria colocar, se certificar de que ela estaria sempre acesa. Parece que é isso que Zacarias vê aqui. Há alguns comentaristas que dizem que não, que o que ele estava vendo era um outro tipo de lamparina, de barro, que tinha algumas pontas. Mas, ao que tudo indica, se tem 7 pontas aqui em específico, algo que parece ser realmente o candelabro lá do templo. Mas tem algumas diferenças, os irmãos notaram isso. Porque, enquanto o candelabro do templo, o sacerdote tinha que vir 2 vezes por dia para terminar de encher de azeite, esse candelabro é diferente. O texto nos diz que acima dele havia uma vasilha. Essa vasilha tinha canudos que levavam azeite até cada uma das lamparinas que tinha nesse candelabro. Então tinha uma vasilha de azeite que regava os candelabros. Então, se os irmãos prestarem atenção, existe um sistema aqui automatizado de alimentação de azeite para as lamparinas. O que ele viu foi, na verdade, uma automação da luz dentro do templo. Não era assim, era o sacerdote que fazia isso. Mas aqui não. Ele diz: existe uma forma que o Senhor usou aqui de manter as lamparinas sempre acesas, sem necessitar de ninguém, sem precisar de ninguém. O texto nos diz que essas lâmpadas estavam lá acesas, e que acima do candelabro tinha essa vasilha, e que elas eram alimentadas o tempo inteiro. Você pode pensar assim: não, mas o vaso ia secar uma hora, ia acabar o azeite desse vaso, então tinha que renovar o azeite do vaso. Aí versículo 3 diz que haviam 2 oliveiras, tinha 2 árvores, e as árvores elas eram tão frutíferas, elas eram tão produtoras, que o texto nos diz que existia um do lado direito e um do lado esquerdo, e os ramos dela, lá no final do texto vai dizer, versículo 12, que os ramos delas, juntos, elas derramavam azeite dourado no vaso. Então elas não só produziam a azeitona, o texto diz que essas árvores produziam já azeite. Então elas produziam azeite, derramavam dentro do vaso, e esse vaso então alimentava as lamparinas, as 7 lamparinas, e as lamparinas estavam sempre acesas. Algumas dúvidas vão surgir aqui, e a gente vai tentar responder daqui para chegar no versículo de número 14. Mas o grande princípio que a gente precisa saber aqui é o que significa esse candelabro. Esse candelabro, na verdade, meus irmãos, era uma peça, o texto nos diz,
de ouro, até o azeite é dourado aqui, lá no versículo número 12. As vasilhas todas são douradas, elas estão na santidade de Deus, na frente da santidade do Senhor. Mas em especial esse candelabro, ele aponta para a iluminação, para a forma como Cristo ilumina o mundo. Porque a comunhão do povo de Deus em frente à mesa só é vista à luz de Cristo. A oração do povo de Deus só é contemplada à luz de Cristo. Então a luz de Cristo é que deveria iluminar toda a obra de Cristo. Cristo mesmo se coloca como a luz do mundo. Só que esse candelabro também simbolizava o próprio Israel e, consequentemente, a igreja. De forma que a união de Cristo com o seu povo fazia com que as mesmas qualidades que ele possui de luz fossem atribuídas também à igreja. É por isso que Jesus diz para a igreja: vós sois a luz do mundo. De repente, o que ele quer nos mostrar aqui é que Israel estava completamente apagado. Que Israel não estava conseguindo testemunhar ao mundo porque as suas luzes eram fracas. Mas ele começa nos dizendo, nos mostrando, de que o Senhor tem uma função para a sua igreja. A sua igreja tem que ser luz. O seu povo tem que ser luz. O Senhor coloca um povo, meus irmãos, com um alvo a desempenhar nessa obra. O alvo da igreja é ser luz para os perdidos. Cristãos, meus irmãos, de hoje têm que ter em mente que a luz do mundo é a igreja, que nós iluminamos o mundo que vive em trevas. E por causa da atuação do Espírito Santo que corre em profusão sobre a igreja de Cristo, a igreja ela foi habilitada a ser luz. O Senhor tinha dito isso em Isaías, que tinha colocado Israel como luz para os gentios. Agora o Senhor olha para os gentios e diz: vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo agora. A ação do Espírito Santo nos dá uma função. A ação do Espírito Santo nos dá um motivo de existência como igreja. De forma que eu tenho que me lembrar sempre disso, de que eu sou a luz do mundo como igreja do Senhor. A grande coisa que nos assusta é que Jesus vai falar que nós somos sal e luz. Mas ele diz que ninguém acende um candeeiro e esconde. Ele tem que ser colocado no lugar mais alto, para que ele possa mostrar ao mundo a sua luz. A igreja de Cristo, por muitas vezes, ela é tentada a esconder da sua luz. E quando a igreja se esconde a sua luz, perde a sua voz, e não proclama ao mundo a verdade do Senhor, ela perde sua função. Ela perde o motivo de sua existência. É por isso que de repente ele diz: vocês precisam se lembrar que Deus é o Deus da obra, mas que ele dá um alvo para essa igreja. E o alvo é iluminar. Iluminar. Deus e a sua obra, em segundo lugar, Deus provê o poder para a realização dessa obra. Começa a haver uma série de perguntas a partir do versículo número 4. É um diálogo que existe entre esse anjo que acompanha o profeta o tempo inteiro, esse anjo intérprete, e o próprio profeta. Começa uma série de perguntas. Primeiro, versículo 4, o texto diz: perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Parece que não é o problema do profeta, não é com o candelabro. Parece que ele entendeu o candelabro, ele reconhece, ele não tem problema com isso. Parece que o problema dele é outro. Versículo 12 vai dizer que o problema dele, versículo 11 vai dizer que o problema dele é saber o que são aquelas árvores, aquelas oliveiras. É isso que ele não está entendendo. Então parece que a grande pergunta dele vai girar em torno: como é que esse negócio funciona? Que mecanismo é esse? Árvores produzindo azeite que cai dentro de uma vasilha que se espalha para 7 lâmpadas e as 7 lâmpadas ficam acesas de forma automática. Ele tem problemas com isso. Mas parece que o anjo não está muito interessado em explicar as perguntas do profeta, não. Porque parece o tempo inteiro que o anjo fica perguntando: ué, você não está entendendo como é que funciona esse negócio? Vejam aí, ele diz: Senhor, o que é isso? Então perguntei ao anjo: meu Senhor, o que é isso? Resposta do anjo, versículo 5: não sabes tu o que é isto? A pergunta parece de alguém que diz assim: ué, tá tão fácil.
É tão simples, você não entendeu? Vai ser a mesma pergunta mais na frente. Ele pergunta de novo e o anjo diz, você não sabe o que é isso? Ele diz, não, Senhor. Está tão simples, é tão fácil. O princípio aqui por trás é que parece que o profeta tem uma pergunta, mas que o anjo quer dar outra resposta. E é por isso mesmo que a resposta do anjo, versículos 6 e 7, é bem diferente do que se espera. Se espera que ele comece a explicar o mecanismo, que ele comece a explicar quem é o que aqui. O que é o candelabro, o que é o azeite, o que é aquela vasilha, quais são as duas oliveiras, o que é aquilo ali. Ele não está preocupado em explicar isso aí. O anjo intérprete, no versículo número 6, começa a trazer uma profecia. Uma palavra muito específica. Ele começa a falar diretamente a Zorobabel, versículo número 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. O problema de Zorobabel, meus irmãos, é que ele não tinha a mesma estrutura que se havia tido no passado para a construção do templo. Quando Salomão foi construir o templo, ele tinha muita coisa. Primeiro, ele tinha tudo o que Davi, seu pai, tinha juntado dos espólios de guerra. Segundo, ele tinha impostos a recolher. O povo era rico, o povo estava bem, e ele cobrou impostos altíssimos para a construção do templo, e o povo bancou esses impostos. Então, de alguma forma, Salomão tinha de onde tirar. Além do mais, ele tinha um forte exército à sua disposição. O que Zorobabel não tinha? Primeiro, Zorobabel aqui não tinha uma estrutura de dinheiro que vinha de fora. Não tinha de onde arrecadar dinheiro. Segundo, não tinha impostos a recolher, porque o povo não tinha nem dinheiro nem para si, quanto mais para pagar impostos. Terceiro, não tinha nenhum exército, não havia exército em Israel para ganhar guerras e ganhar dinheiro. Isso não tinha. Então, literalmente, eles não tinham nada que Salomão tinha para construir. Como é que Zorobabel constrói qualquer coisa? Como se constrói um templo quando não se tem as devidas condições? O Senhor então ensina a Zorobabel que a obra do Senhor não é feita pelos nossos esforços. Versículo número 6, ele diz, o que é que você tem que dizer a Zorobabel? Não por força, nem por poder. A palavra que ele usa aqui para força é um poderio coletivo, uma força coletiva. Mais especificamente, uma força militar. É como que dizendo, não é pela junção de muita gente, não é pela junção de um exército, não é pelo acumular de pessoas que a obra do Senhor é feita. Então vejam só que coisa interessante. Ele diz, a obra do Senhor não é feita porque tem muita gente para fazer. A obra do Senhor não é realizada porque tem uma multidão para fazer. Não é pela força de muita gente que a obra do Senhor é feita. Isso aqui de cara desmancha uma coisa que a gente acha que é. Se é uma igreja pequenininha, não faz o trabalho, porque a gente precisa de muita gente para fazer o trabalho. Ele diz, não é por força, não é por poderio de muita gente que a obra é realizada. Além disso, o texto diz assim, não é por força, nem por poder. A palavra para poder aqui é uma força individual, um homem importante, uma pessoa com força, com poder. Ele diz, não são pessoas especiais que fazem a obra. Não são pessoas diferenciadas que fazem a obra. Nem é um coletivo grande, nem é uma pessoa famosa que realiza a obra. Duas coisas que muitas vezes nós confundimos. Nós começamos a achar que a obra do Senhor ela é feita por um grande número de gente ou por uma pessoa especial que ela deve se levantar. O Senhor de repente diz, não, Zorobabel, aprende aí, nem é um grande exército, nem é alguém poderoso que se levanta para realizar a obra. Mas como é que a obra do Senhor é feita? Ele diz, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra do Senhor, meus irmãos, não é realizada pela força, pelo tamanho de uma igreja. A obra do Senhor não é realizada pela força ou pela fama de um pastor em específico. A obra do Senhor é realizada pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que não se envergonhe de pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação do Evangelho na força do Espírito Santo é isso que transforma a igreja num grande agente dos céus.
A obra do Senhor é tocada não por homens. Olha que coisa estranha, a gente fica achando que nós somos insubstituíveis na igreja. Quando de repente só tem uma pessoa que faz um trabalho na igreja, a gente pensa assim: ah não, se eu for me embora, o que acontece com a igreja? Às vezes a gente pensa assim: não posso sair, não posso faltar, porque senão o trabalho não vai ser realizado. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe ninguém insubstituível em nenhum lugar, e na igreja menos ainda, porque a nós é dado o privilégio de participar, mas a nós não é dado a exclusividade no fazer. Nós não fazemos sozinhos. Quem faz é o Senhor pelo seu Espírito. Então a obra é de Deus, a obra é do Senhor. Ele está dizendo: você está focando muito na maneira humana de fazer as coisas, mas você precisa entender que é Deus que faz a sua própria obra. Wisby, comentando, ele diz: podemos tentar realizar a obra de Deus de 3 maneiras: confiar em nossa própria força e sabedoria, tomar emprestados os recursos do mundo ou depender do poder de Deus. As 2 primeiras abordagens podem parecer funcionar, mas no final sempre falham. Somente a obra realizada pelo poder do Espírito glorifica a Deus e passará pelo fogo do seu julgamento. O texto nos diz que é o sopro do Senhor, é o Espírito do Senhor que realiza. Mas o problema nosso, queridos, é que a gente não confia muito no Senhor em fazer o trabalho. Nós não confiamos muito que o Senhor vai realizar a sua obra, porque a gente acha que a gente precisaria de uma série de outros recursos para fazer. Mas o que nós nos esquecemos é de que o texto nos diz que é o Espírito do Senhor que realiza. E em Gênesis capítulo de número 1 diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e a sua função lá era criadora. Ele estava criando todas as coisas do nada. A Bíblia vai nos dizer em Ezequiel de que quando o profeta profetiza, o Espírito do Senhor transforma ossos secos em um grande exército de pé. É o Espírito do Senhor em toda e qualquer situação. É o Espírito do Senhor, é o poder do Senhor que realiza a sua obra, e não nós. Se você espera ter alguma capacitação especial, se você espera que ser alguém importante para realizar a obra do Senhor, esqueça, porque a obra do Senhor é realizada sempre pelo seu Espírito, independente de quem bota a mão no arado. É pelo seu Espírito. É por isso mesmo que ele diz: o Senhor vai realizar a sua obra. Por isso mesmo, versículo número 7, ele diz: quem és tu, ó grande monte? É como que dizendo, tem um empecilho enorme diante de Zorobabel. Tem batalhas imensas a serem travadas. A obra tem dificuldades enormes. Mas ele diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Ele diz: quando a obra do Senhor é realizada pelo poder do Espírito, nenhuma montanha atrapalha a obra. Ela se torna como uma campina. Ela anda. Ela é facilitada pelo Senhor. Isso nos faz lembrar, queridos, de que às vezes nós colocamos expectativas sobre o crescimento de uma determinada obra em pessoas. Nós colocamos a expectativa: vai crescer porque pastor fulano de tal é bom, vai crescer porque o conselho é bom, vai crescer porque a equipe que faz o trabalho é boa. Não, meu irmão, o trabalho, a obra do Senhor é feita pelo seu Espírito e não por pessoas. Não existe pastor de sucesso, não existe igreja de sucesso. Existe um Deus de sucesso, um Deus que realiza a sua obra. É Ele que realiza a obra dele, não nós. Não nós. É o Senhor que determina o poder da sua obra. Deus e a sua obra, em terceiro lugar, Deus termina a sua obra.
A Bíblia ela reclama e ela tem uma queixa muito séria para quem começa as coisas e não termina. Então, se você é do tipo de pessoas que começa e não termina as coisas, aprenda uma coisa: Deus não gosta muito desse tipo de gente, não. Para Ele, a pessoa que começa tem que terminar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não serve. E Deus não iria fazer diferente, já que Ele exige isso de nós. O texto nos diz que Deus iria realizar a obra, no final do versículo número 7. O texto diz assim: porque Ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Essa palavra pedra de remate é um problema, porque a palavra literalmente é uma pedra fundamental, uma pedra primordial. É uma pedra, não necessariamente uma pedra angular, mas uma pedra fundamental. Primeira pedra do trabalho. O que ele começa a dizer aqui é quem vai começar o trabalho. Zorobabel vai começar o trabalho. Ele vai colocar a pedra fundamental. Ele vai colocar a primeira pedra. E no final das contas, ele vislumbra o final da obra, e de repente ele diz, e em meio a aclamações, o povo vai dizer, haja graça, graça para ela. A palavra para graça aqui, onde haja graça, ela também pode ser traduzida como beleza, como perfeição. É tanto que se você pegar a sua Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, lá está a expressão, que beleza, que beleza. É na verdade uma expressão de espanto, do povo olhando o trabalho sendo erguido a despeito da força que eles possuem. Na verdade, meus irmãos, quando foi lançados os alicerces do templo, eles não ficaram tão animados assim. Esdras vai nos dizer no capítulo 3 que quando eles lançaram os fundamentos, o povo ficou chateado. Ageu, capítulo 2, vai dizer que o povo chorava, porque o templo não era do mesmo tamanho do templo de Salomão. E eles ficaram tristes. Mas de repente o Senhor diz que o princípio aqui é que eles vão se espantar com o tamanho da obra que eles vão realizar. Porque eles começam com uma pedra fundamental no versículo 7. E então o versículo 8 diz que veio novamente a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos dessa casa, elas mesmo a acabarão. Olha só, Zorobabel está extremamente desanimado, acabrunhado, não tem força para fazer o trabalho. E ele diz, não, Zorobabel vai lançar a pedra fundamental, ele vai erguer a casa, ele vai construir o templo, e tem mais, ele vai acabar o templo. Mas eu quero que você note uma coisa. Quando ele diz que Zorobabel vai começar e vai terminar, versículo 9 ele diz, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Ele diz, é na força do Senhor que Zorobabel vai começar a obra e vai terminar a obra. É por isso que no versículo 10, ele dá um puxão de orelha nos judeus. Ele diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Olha o puxão de orelha aqui. Não despreze os humildes começos. A palavra do Senhor nos tinha garantido que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. A primeira casa viu reis. A primeira casa viu sacrifícios imensos, viu paredes de ouro, viu muita coisa. A segunda casa veria Jesus Cristo encarnado. A segunda casa receberia a salvação de Israel. Jesus em pessoa entrou na segunda casa. Deus diz, não pense que trabalhos pequenos vão ser coisas pequenas, não menospreze trabalhos pequenos, não menospreze inícios acabrunhados, inícios tímidos. Pelo contrário, ele diz, porque às vezes começa pequenininho mesmo, mas depois se torna grande,
vendo o que ele chama de o prumo na mão de Zorobabel. Quando a gente pega essa palavra prumo aqui, a gente pensa logo que ele está fiscalizando a obra, vendo se os muros estão aprumados, se o negócio não ficou torto. Na verdade, a palavra que ele usa aqui é um pouco diferente. Não tem necessariamente a ver com o prumo, porque a palavra às vezes é traduzida como chumbo e pedra, mas pode ser provavelmente outro termo. A ideia basicamente é uma última pedra a ser colocada, uma última parte do templo a ser colocada. É como que dizendo, lá no início ele disse, no versículo 9 ele disse, quem vai botar a primeira pedra é Zorobabel, e aqui no final ele está dizendo, e quem vai colocar a última é ele também. O que o Senhor está garantindo é que a primeira e a última pedra serão colocadas. Que não interessa o que vai acontecer no interregno, o Senhor vai terminar aquilo que ele começou. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que muitas vezes as grandes obras do Senhor começaram de forma insignificante. A obra de Cristo começa como um rebento saindo de um tronco de Jessé. A Bíblia está repleta, então, de registros de começos humildes, de começos pequenos, a partir da própria obra da redenção. Mas no final das contas, o texto nos diz aqui que essa pedra de estranho, ou essa pedra de separação, essa pedra de santificação, seria colocada por último, para simbolizar então aí a unidade da santidade da igreja de Cristo no Antigo Testamento, sendo completada pela obra do Senhor. Ele diz, ele vai terminar. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia final. Deus não deixa sua obra pela metade. Deus não faz um trabalho mais ou menos. Deus não faz um trabalho de aparência. O texto diz que ele ia começar a obra e o próprio Zorobabel iria terminar. E a garantia, final do versículo 10, aqueles 7 olhos, os 7 olhos lá da visão de número 4, do capítulo 3. Os 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Deus conhece e vê, e Ele vigia tudo ao redor, enquanto a obra for realizada. Deus iria garantir que o trabalho iria ser feito. Queridos, isso aqui é importante, porque a obra do Senhor não é só dele, não é só ele que faz, mas ele também termina. Uma das reclamações que o Senhor faz é, qual o homem que vai construir uma torre e não senta primeiro, calcula e avalia se tem condições de terminá-la? Porque vai que deixa na metade a obra e as pessoas vão dizer que ele começou e não terminou. Isso era uma vergonha. O Senhor não iria fazer isso com a sua igreja. O Senhor começou o trabalho. E o que nós temos certeza com a obra do Senhor? Ele vai completar o trabalho. Ele vai fazer tudo. Ele vai terminar a obra. Ele começou o trabalho com a sua igreja, ele vai terminar o trabalho da sua igreja. Não existe poderes no mundo, exércitos no mundo, não existe reis no mundo, não existe grupos que se levantem no mundo que possam impedir que o Senhor termine. Eu sei que você não gosta de spoiler, lá dos Vingadores. Mas Jesus nos deu um baita de um spoiler. Ele contou o final do filme da igreja. E ele termina dizendo, a obra vai ser feita no final. E eu vou terminar o trabalho que eu comecei. Vai dar tudo certo lá no final. O Senhor começou a boa obra dele na sua igreja, o Senhor vai terminar. Deus e sua obra, em último lugar. Deus escolhe os trabalhadores para a sua obra também. Versículo número 11, volta a conversa entre o profeta e o anjo. Prossegui e lhe perguntei, veja, o profeta ainda está com problema. Porque o anjo perguntou, você entendeu? Ele disse, não entendi nada. Mas o que é que significa isso? O anjo disse, meu filho, como é que você não entende um negócio desse? Aí muda de assunto. E ele fica lá, agoniado. Ele está esperando uma oportunidade para interpelar de novo. Quando o anjo terminou de falar, ele disse, agora vai dizer uma coisa. O que é isso? Eu ainda não entendi.
Veja, ok, eu entendi o candelabro é Israel que é a luz. Ok, eu entendi, o Senhor é que alimenta os candelabros, então a obra é feita pelo Senhor. Ok, eu entendi, o Senhor vai começar e o Senhor vai terminar a obra. Ok, eu entendi, mas e as árvores são o quê? O que são as árvores mesmo? Essa é a pergunta dele. Eu estou vendo no versículo 12, ele diz, versículo 11, tem duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro. Eu digo, o que é que são esses dois raminhos de oliveira que estão juntos, a dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Isso é um azeite diferente, um azeite dourado. O dourado é o símbolo da santidade, é o próprio Espírito de Deus que é santo. Estava sendo vertido para que a obra continuasse sendo iluminada. A obra é realizada, mas ela é fornecida em ação por duas oliveiras. E ele diz, mas eu não entendi as oliveiras ainda. O processo era bem simples, mas ele queria entender tudo. O processo era, a igreja de Cristo é luz. Quem ilumina é por meio da ação do Espírito Santo. Não precisa de um sacerdote, a obra foi automatizada, vai vir direto de Deus. Lá daquele vasinho cheio de azeite. Mas quem coloca azeite dentro do vaso são duas oliveiras. Ele diz, eu ainda não entendi as oliveiras. Por isso mesmo ele diz assim, que são esses raminhos, versículo 12, de oliveira que são juntos a dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. Finalmente o anjo vai responder no versículo 13. A resposta dele é, não sabe o que é isso? E a resposta dele é, sei não. Versículo 14 ele diz, são dois ungidos. E eu acho aqui especial o negócio, porque o texto está falando de dois homens, Josué e Zorobabel. São eles dois que o Senhor está falando. Eles dois aqui são colocados numa posição diferenciada, porque eles são ungidos. A palavra para ungido é aquele que recebeu óleo, aquele que foi colocado óleo sobre a sua cabeça. Na verdade, todo sumo sacerdote foi ungido, todo rei deveria ser ungido. Josué foi ungido, ele era sumo sacerdote, mas Zorobabel não, porque Zorobabel não foi consagrado rei, mesmo sendo da linhagem de Davi. Mas de repente ele está dizendo que essa unção não foi física, mas que o Espírito Santo os ungiu. E que eles são a base de Israel. Então nós temos um sacerdote e um rei, um ao lado do outro, conduzindo, fazendo com que a obra do Senhor seja realizada, e possibilitando o final, o término dessa obra. Ele olha para essa situação e diz, é o Espírito do Senhor que está conduzindo essa obra por meio de um profeta e de um sacerdote, aliás, de um rei e de um sacerdote. De tal maneira que eles dois, esses dois ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Talvez por isso mesmo, os judeus da região de Qumran esperavam não só o Messias, porque o termo Messias é ungido, mas eles esperavam dois. Eles achavam que viriam dois Messias, um Messias sacerdote e um Messias rei. Esses dois Messias, meus irmãos, é porque a complexidade de Cristo é tão grande que ele precisou desmontar essa complexidade toda para que a gente entenda facetas. Isso aqui são dois ofícios de Cristo, sacerdote e rei. Aí nós vamos descobrir que da descendência de Davi viria Jesus Cristo. E que também ele seria sacerdote, mesmo não sendo da tribo de Levi. O autor aos Hebreus vai dizer que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é a oliveira de onde verte o Espírito para que o povo de Deus seja conduzido. Mas nesse momento aqui ele diz, essa representação de Zorobabel e Josué apontam para Jesus Cristo, de tal maneira que é o Senhor que vai realizar a sua obra, que é Cristo que vai realizar a sua obra, que o trabalho é todo dele, que ele vai realizar tudo na pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor que vai conduzir toda a obra. Aprendamos de uma vez por todas, meus irmãos, o trabalhador da igreja é Cristo. É Cristo quem trabalha para a igreja do Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele se serve dos seus servos
para realizar essa obra. No caso aqui, ele se serviu de Josué e Zorobabel. É por isso mesmo que ele diz que esses dois ungidos assistem junto ao Senhor de toda a terra. Eles ajudam nessa obra. Nosso trabalho, meus irmãos, é de cooperador e não de protagonistas. Nós não fomos chamados para ser protagonistas da obra. O protagonista da obra é Cristo. É Ele que realiza a obra do Senhor. É Ele que realiza o trabalho do Senhor. A igreja é dele. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o líder máximo da igreja. É Ele quem conduz a igreja. É Ele quem fortalece a igreja. Foi Ele que mandou o Espírito deles para a igreja. Foi Ele que conduziu a igreja no livro de Atos. É Ele que realiza a obra. Mas a nós é dado um grande privilégio, auxiliá-lo na obra. Trabalhar com Ele. Trabalhar ao lado dEle. Fazendo aquilo que Ele manda. É por isso mesmo que quando Jesus vê o tamanho da obra, Ele diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A igreja de Cristo, meus irmãos, é chamada a cooperar na grande obra de Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa: se você não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Nada. Deus vai fazer a obra sem você. Você é completamente inútil. Mas vou dizer uma coisa: se você não fizer nada, Ele vai te dar uma surra. Você vai apanhar muito, porque você deveria fazer e não fez. Ele não precisa de você, mas ai de você se não fizer o trabalho. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Se você não se sinta o evangelista do mundo, que se eu não sair para pregar, ninguém se converte. Não, meu filho, quem faz o trabalho é Cristo, não é você. Mas se você não fizer, você vai sofrer as consequências de alguém que foi negligente, que não fez o trabalho do Senhor. Foi-nos dado um grande privilégio, cooperar na obra de Deus. O que isso tem a ver para nós, Igreja do Largo da Paz? Que lições nós podemos tirar desse texto aqui? Em primeiro lugar, o Senhor nos chamou para ser luz. Luz em meio às trevas. Mas quando nós escondemos a luz debaixo de um alqueire, nós perdemos a função. O Senhor nos chamou, meus irmãos, e nos deu do seu Espírito. E a Bíblia nos diz que nos foi dado do Espírito, não em conta-gotas, mas em profusão. O Senhor nos deu do seu Espírito em quantidade e abundância. Nós temos o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor está sobre nós, não para que a gente produza calor, não para a gente fazer zoada, mas para a gente brilhar. Você fez parte do departamento infantil, então você ficou lá com o dedinho levantado, cantando a minha luz pequenina, mas quando você cresceu, você escondeu sua luz aqui. O Senhor nos convida a nos lembrar do departamento infantil e dizendo: eu deixarei minha luz brilhar. A igreja do Senhor tem que ser luz no mundo. A igreja do Senhor tem que brilhar. O problema é que quando a igreja brilha, ela mostra tudo que está ao seu redor. Ela faz com que os homens vejam o que eles não gostariam de ver. Ela os tira do escondido. Ela os tira do anonimato. Ela coloca diante dos próprios homens os seus próprios pecados. E por isso mesmo ela é rejeitada. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Quando a igreja se torna luz, ela passa a ser odiada pelo mundo. E aí os crentes ficam achando que quando a igreja está sendo amada e bem recebida, ela está sendo a luz, ela está sendo relevante. Ah, porque o mundo está gostando da gente, nós somos uma igreja relevante. Meu irmão, a Bíblia diz exatamente o oposto, de que quando a igreja se torna luz, ela passa a ser odiada. Muitas igrejas por aí estão achando que são luz, mas funcionam muito mais escondendo os pecados do mundo e não os mostrando. O Senhor convida a igreja a ser luz de novo.
nós temos um suprimento inesgotável do Espírito Santo sobre nós, para que a gente ilumine o mundo. Sem a igreja, o mundo caminha em trevas, e caminha muito tranquilo, porque não vê o que está ao seu redor. O Senhor nos convida a sermos luz. Mas além disso, meus irmãos, o Senhor nos convida a confiar somente no Senhor para a realização da sua obra. Não é porque Ele te chamou para ser luz, chamou a igreja para ser luz, que você deve se confiar na sua capacidade de iluminar. Não se confie no tanto de livro que você leu, ou na ausência de livros que você não leu. Não se confie na sua própria capacidade. Não fique na expectativa de ser um grande pregador ou um grande evangelista. O que o Senhor nos convida a lembrar, meus irmãos, é que definitivamente a obra é de Cristo. E Ele é que realiza em nós essa obra. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Quem foi que solicitou você de pregar? A Bíblia solicitou que você comunicasse o Evangelho. E Ele nos disse que nos daria do seu Espírito, e o Espírito nos lembraria de todas as coisas que Ele nos tinha ensinado. É por isso que Ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins do mundo. É o Espírito Santo que realiza a obra. É o Senhor que realiza a obra em nós. Abreis a boca e eu vos encherei. Comece a pregar o Evangelho e você vai descobrir como o Senhor pode te usar. O problema nosso, queridos, é que a gente não quer fazer a obra e fica fingindo que quer. A gente fica com aquele negócio de menino, eu vou, e nunca vai. O Senhor nos convida hoje a sermos agentes diretos e completos da ação do Espírito Santo, proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, não confiado na minha capacidade, não confiado no que eu possuo, mas confiado unicamente no poder do Espírito Santo. E você vai se surpreender quando o Espírito Santo arrastar versículo que nem você sabia que sabia decorado. E você vai se encantar quando você conseguir ver Jesus sendo formado no coração das pessoas na sua frente. Você vai se encantar quando você contemplar alguém sendo salvo e você sendo instrumento para realizar isso. Mas é triste ver crentes que passam a vida inteira e nunca contemplaram uma salvação da qual eles foram agentes direto de contribuição. Deve ser muito triste mesmo viver assim. Mas os crentes em Cristo Jesus não vão viver assim. Ele nos convida a realizar a sua obra, não baseada em nós, mas baseada no Espírito Santo. E Ele vai terminar o que você começar. A nossa obra, meus irmãos, é sempre inicial. Nós sempre vamos empurrando, mas o Senhor é quem termina. Nós não vamos ver como terminam os trabalhos. Muitas das coisas que você vai começar, muitos dos trabalhos que você vai começar, você não vai ver o final. Muitos dos irmãos que começaram o trabalho aqui nessa igreja não tinham a menor ideia de como ela estaria hoje. Muitos dos irmãos que começaram muitos trabalhos pelo mundo já morreram há muitos séculos e não viram o resultado. Você já parou para pensar que Lutero não tem a menor noção do que ele causou no mundo todo? Ele não tem a menor noção, ele não tinha. Morreu e não viu a grande revolução que ele causou. Mas é porque a obra do Senhor, ela continua, apesar de nós. O Senhor começou, o Senhor vai terminar. O Senhor vai terminar. E vai terminar pelo motivo muito simples. A obra é dele. É Ele quem a realiza. Mas nós somos extremamente privilegiados. Ele nos convidou para participar desse projeto. Juntar pessoas de todo o mundo para se tornar a igreja dele é o grande alvo e ação dele. Ele te chamou para fazer parte de um empreendimento mundial. Você vai fazer parte da grande empresa igreja, espalhada pelo mundo inteiro. Então é uma multinacional.
E nessa multinacional você tem funções que devem ser desempenhadas. E você vai se tornar um colaborador da multinacional igreja. Que grande privilégio é poder participar desse trabalho. O Senhor nos convida a nos engajarmos. Todos os eleitos do Senhor são engajados na obra do Senhor para realizar o seu trabalho. Às vezes nós ficamos pensando que a igreja vai se acabar diante de tantas perseguições, diante de tantos problemas e dificuldades, que as lutas e mortes que estão sendo executadas pelo mundo vai destruir a igreja. O Senhor nos lembra hoje à noite, a obra é do Senhor, ninguém vai pará-la, pelo contrário, Ele vai fazer todo o trabalho que tem para ser feito. Ele nos convida a participarmos dessa obra, sendo luz, proclamando o seu Evangelho, até o dia do retorno de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nessa obra, meus irmãos. Vamos colocar em pé e cantar ao Senhor